Olá, eu sou Luiz Spinelli e esse aqui é o terceiro e último episódio da videoaula sobre capacete de segurança, que foi dividido em 3 vídeos. Caso você não tenha assistido aos 2 primeiros episódios, eu aconselho que você use os links que eu disponibilizei aqui embaixo na descrição do vídeo, acesse os 2 primeiros episódios, assista e depois retorne para cá para dar continuidade. Aí vai ficar mais fácil entender algumas coisas que vão ser abordadas nesse último vídeo, ok? Então, boa aula! Nos próximos tópicos, eu vou estar abordando alguns recursos, algumas características especiais, vou estar enfatizando alguns itens de conforto e aí, inevitavelmente, vou acabar usando de alguns modelos de capacetes importados para poder ilustrar o que eu quero mostrar. Num vídeo como esse, que eu estou mostrando marcas, modelos e tudo mais, é muito fácil que quem está do outro lado, até porque é uma coisa muito recorrente na internet, achar que esse vídeo aqui é uma mera peça publicitária. É um espaço de merchandising para fabricantes, importadores, etc. e tal. Mas, acredite, não é. Eu não estou ganhando absolutamente nada para fazer esse vídeo. E a maioria dos capacetes novos que eu recebi para poder conhecer, manipular e poder mostrar para vocês, vão ser devolvidos depois. Eu já passei daquela fase de ficar acumulando muita coisa que depois eu mesmo não consigo usar. Com relação a alguns fornecedores, alguns parceiros nesse vídeo aqui, eu vou fazer questão de fazer propaganda porque eles merecem, pelo tipo de ajuda, pela atenção que deram. Agora, tem fornecedores aqui que eu trouxe o equipamento porque eu gosto do equipamento. Mas se dependesse da minha relação com o fornecedor, eu não faria nenhuma questão de fazer publicidade. Mas como vocês são o foco, se eu entendo que o produto pode ser útil para vocês, então está fazendo parte do vídeo, certo? E já que eu vou usá-los, eu acho que vale comentar alguma coisa sobre a realidade, né, do mercado brasileiro para esses importados. A primeira questão importante, que eu já abordei mais de uma vez nesse conjunto de videoaulas, que foi a questão do custo, que acaba sendo proibitivo para a maioria dos trabalhadores. Então nós estamos falando de capacetes aí onde a maioria dos importados ofertados aqui no mercado nacional custam aí acima de R$300, tá? E pode ultrapassar os R$800. Então são inacessíveis, são proibitivos para a maioria dos trabalhadores ou para as empresas que querem investir nisso. Como acaba ficando como o mercado consumidor desse tipo de produto é muito pequeno, né, muito pouca gente que faz esse tipo de investimento, cria-se um outro problema, que é na parte de certificação. Então, alguém que vai importar um capacete europeu, ou americano, sabe que não vai vender em grande quantidade. O custo da certificação aqui no Brasil também é muito alto, né? Você tem que investir muito para ter o capacete certificado. E a conta acaba não batendo. Quer dizer, torna-se inviável você pensar em trazer um capacete importado de grande quantidade ou querer bancar pela certificação de capacetes que você sabe que vai vender um número muito limitado ao longo de um ano, né? Então, a gente tem esses 2 problemas, custo e a falta de certificação na maioria dos modelos que existem aqui no Brasil, tá? Olha, eu estou gravando esse vídeo no final de janeiro de 2020. Neste momento, que eu saiba, todos os modelos de capacetes importados que eu tive acesso, de capacete de altura, não possuem as certificações brasileiras, ou seja, o selo do Inmetro e o CA, que era emitido lá pelo antigo Ministério do Trabalho. Atual Secretaria Especial do Trabalho do Ministério da Economia. Então, assim, aí a gente tem um problema sério, né? Porque nós sabemos que na relação de empregador e empregado,
quando o vínculo empregatício ele é regido pela CLT, pela consolidação das leis do trabalho, você tem que obrigatoriamente atender às normas regulamentadoras, incluindo a NR6, que vai trazer essas exigências, como, por exemplo, o CA. Então, um capacete que não tem essas certificações, por mais sofisticado, por melhores que sejam as certificações internacionais, e às vezes um capacete só pode ter várias certificações, porque atende o mercado europeu para atividade esportiva, porque atende o mercado europeu para atividade laboral, né, de trabalho, porque atende o mercado americano. Então, às vezes, o mesmo modelo pode chegar com várias certificações. Ainda assim, a falta dessa certificação brasileira torna-se um empecilho quando se pretende usar para um trabalhador empregado, vinculado, né, cuja relação de trabalho seja regida pela CLT. Por que eu estou enfatizando a CLT? Porque é o seguinte, uma NR6, por exemplo, ela é imposta para trabalhadores sob o regime de CLT. Outros funcionários, por exemplo, os estatutários, aqueles que são, por exemplo, funcionários públicos, a relação de trabalho é regida pelo estatuto daquele estado, daquele município, etc. e tal, as normas do trabalho já não se aplicam. Por exemplo, os bombeiros que trabalham para o estado, ou para o município, ou para o estado, eles não são obrigados a atender as NRs. Não sei se todos sabem disso, mas não são obrigados. O foco deles vai ser outro, e normalmente, inclusive em relação aos bombeiros, tendo suas regras próprias. Seu próprio padrão de EPIs, seus próprios procedimentos operacionais. Então, eles mesmos, de cada corporação, cada instituição, ditando as próprias regras. Então, quem é que pode usar esses capacetes importados que não têm a certificação? Então, por exemplo, bombeiros, são profissionais autônomos, aqueles que estão na condição de pessoa jurídica, por exemplo, ele não é empregado de ninguém, né? Ele é dono do próprio negócio, ele é dono do próprio trabalho. É óbvio que mesmo esses autônomos, mesmo esses na condição de pessoa jurídica, eles ainda podem enfrentar uma limitação. Tá? Eles podem escolher o que bem querem usar como equipamento de proteção, porém, se vão atuar na casa dos outros, quer dizer, ou seja, se entra dentro de uma planta industrial para desempenhar um trabalho, é um direito, ou melhor, um dever daquela empresa que o está contratando controlar o que acontece dentro da planta dela. E ela tem o direito de dizer, aqui eu só permito usar equipamentos que estejam de acordo com as normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. Ponto. Eu estou gravando esse vídeo nos últimos dias de janeiro de 2020. No momento em que a gente está passando aí por muitas mudanças e por causa delas, como elas ainda estão acontecendo, a gente está com mais incertezas do que certezas. O CA é um deles. A princípio, ele vai deixar de existir, mas como isso foi feito através de uma medida provisória, isso pode ser derrubado. Então a gente ainda não tem 100% de certeza de que realmente o CA vai mesmo deixar de existir. Mas uma coisa eu acredito, mesmo que o CA deixe de existir, alguma outra coisa vai substituir. E com relação ao capacete, como ele é avaliado e certificado pelo sistema Inmetro, quer dizer, mantida essa avaliação e essa certificação, nós estamos atendidos. Então, com relação ao capacete, se vai ter ou não vai ter CA, é menos importante para nós. Pela pesquisa que eu fiz agora, né, nessas semanas de preparação desse vídeo, eu acredito que no momento a gente não tenha nenhum capacete especializado para trabalho em altura importado que tenha a certificação nacional, né, o selo do Inmetro, tá, pelo que eu pude pesquisar. Agora, nós temos uma exceção entre os capacetes importados e os não certificados. Nós temos, só para citar como exemplo, esse capacete aqui, que no Brasil, ele é certificado, ele tem CA como um capacete de combate a incêndio. Ele é um capacete francês, ele é fabricado na França, quem o importa, né, a marca MSA, então a MSA Brasil, ela importa e vende aqui no mercado nacional. É o capacete que eu falei que, dando uma rápida pesquisa na internet, eu vi os preços variarem entre R$ 1.400 e R$ 1.700.
ele tem CA, porque a norma usada para definir as características, qualidade e tal, é uma norma internacional. A certificação é feita na Europa. Então, no caso deste modelo aqui, foi um laboratório alemão que fez a avaliação de conformidade, que emitiu o laudo de conformidade. Esse laboratório ele é reconhecido pelo sistema brasileiro. Então, aqui no Brasil, se reconhece o laudo emitido por esse laboratório alemão. E aí, o Inmetro valida isso, e com essa certificação validada, o antigo Ministério do Trabalho emitiu o tal de CA, como um capacete de combate a incêndio. Porém, ele na Europa, ele atende a duas normas diferentes. Uma delas é aquela que tem a ver com, entre aspas, alpinismo. Ou seja, um capacete para altura, para te proteger de queda, alguma coisa que bate sobre a sua cabeça, ou você bater em algum lugar, certo? A outra diz respeito a combate a incêndio, mas ainda assim para situações muito específicas. Então ele é muito voltado, por exemplo, para incêndios florestais. Ou seja, você até vai ter um combate a incêndio, mas ao ar livre. Para ambientes fechados, aquilo que você vai lidar com temperaturas muito altas, proximidade com fogo, etc. e tal, aí esse capacete não serve. É um outro modelo que passa por outros ensaios e que é mais adequado por isso. Tanto que eu não sei se vocês já viram na televisão que bombeiros de vários estados brasileiros, dependendo do tipo de ocorrência que eles estão com aqueles capacetes mais fechados, ou seja, toda a cabeça protegida. E em algumas outras situações, salvamentos, resgates e tal, eles aparecem com capacetes ou de trabalho em altura, alguns que a gente reconhece, inclusive muitos de uso esportivo também, ou este aqui, ou os similares dele, os concorrentes dele, que são mais adequados para esse tipo de ocorrência. Tem a ver com fogo, tem a ver com salvamento, resgate, estruturas colapsadas. E por que eu estou trazendo esse exemplo? Porque a gente está falando sobre capacetes para trabalho, agora eu falo sobre capacete de resgate e tal, porque é reivindicação de alguns profissionais brasileiros que um processo parecido com o que acontece com esse possa se repetir para outros modelos importados. Eu já vi nas redes sociais gente, por exemplo, indignada com o fato de que, puxa vida, eu tenho um capacete de primeira linha, europeu, com todas as certificações internacionais, etc e tal, mas eu não posso usar porque não tenho o selo do Inmetro, porque não tenho o CA, que absurdo, etc e tal. Eu até compreendo, porque o problema das regras é isso, né? Às vezes, sem flexibilidade, você acaba criando absurdos. Então é assim, você tem lá o capacetinho de R$6, eu comprei um, inclusive, para fazer o vídeo aqui, que eu fui até a esquina comprar lá, paguei R$13, trouxe ele para casa, examinei e descobri assim, que eu paguei muito caro. Não vale os R$13, tá? É muito ruinzinho, muito. Mas assim, enfim, para a legislação brasileira, para as normas brasileiras, para os órgãos públicos, é aquele capacetinho ruim de R$13 que está adequado. E você vai ser punido se você tiver com um capacete europeu de primeira linha, mesmo para eles, né, mesmo para os europeus a capacete de primeira linha, porque não tem a certificação nacional. Então, tem gente que se indigna com essa situação e é compreensível. Mas eu também penso para o outro lado. Eu falei, peraí, mas você vai pagar R$800 por um capacete e ele não tem todas as certificações que você precisa? Também não dá muito para aceitar, né? Pelo amor de Deus, né? Se eu vou pagar tudo isso por eu quero todas as coisas necessárias, inclusive as brasileiras, se elas são necessárias. Mas isso só não acontece por aquela questão que eu falei da inviabilidade. Vende-se muito pouco e o pouco que se vende no Brasil não justifica os custos de certificação nacional. E aí, em função de tudo isso daí, tem gente que reivindica que processos como esse, né, esse capacete francês lá da MSA, possam ser usados para outros modelos. Mas aí a gente entra numa controvérsia que eu não vou estender aqui. Porque fala, vamos abrir então as importações, vamos aceitar outras certificações. Mas para mim, eu penso assim, seria ótimo, porque eu vou ter acesso a equipamentos de primeira linha. Mas quando você fala de abertura, dependendo do tipo de abertura que você faz, você na verdade pode estar abrindo mesmo a muita porcaria. Aí é aquela concorrência predatória, aquelas porcarias muito baratas que prejudicam a indústria nacional, então tiram empregos aqui no Brasil para beneficiar lá alguma fábrica
no Oriente e que não acrescenta qualidade para nós. Então, isso eu também não quero. Então, se alguma coisa fosse ser feita, teria que ser muito bem pensada e muito limitada, né? Pensando assim, olha, algo de muita qualidade poder ser mais facilmente usado aqui no Brasil. Tá, então, voltando aqui aos modelos. Na fase de pesquisa, eu contactei um amigo que é dono de uma loja, a Climb Clean, lá de Curitiba, do Paraná. Eu pensei nele porque a loja tem uma diversidade muito grande de produtos. Então, marcas, modelos, nacional, importado. E eu precisava da ajuda dele para indicar os importados. Então eu queria saber, para uso em trabalho, independente se tem CA ou se tem selo em metro, mas o que é que tem sido vendido para aqueles que trabalham. E aí ele resolveu colaborar com o vídeo como pudesse. Ele falou, me fala o que você precisa e eu te encaminho. Aí eu pedi uma boa dica e o primeiro capacete que ele me mandou para eu conhecer foi esse CT, né, que são as iniciais de Climb Technology, que é um capacete europeu, italiano, leve, boa ventilação, então ele tem telas aqui na frente, ele tem boas aberturas na parte de trás do capacete. Quase toda a parte que tem contato com a cabeça é acolchoada, né, para ficar mais confortável. Todo o material tem a capacidade de absorver suor. Até mesmo essa parte que tem contato aqui com o pescoço, ela recebe um material, né, acolchoado e também absorvente de suor. Então, assim, o capacete é muito confortável. Além de ser bonito e tal, é muito confortável. E eu gostei muito, mas para poder falar sobre ele para vocês, eu precisei pesquisar um pouquinho, acabei falando com o importador, no caso da Climb Clean ela revende, né? Aí eu conversei com o importador, e aí esclareci de que este modelo aqui, na Europa, ele é certificado, ele é vendido para atividade esportiva, né? O pessoal da Climb Clean tinha me enviado porque eles sabem que esse modelo já foi opção de algumas corporações de bombeiros aqui no Brasil. Né? E eu entendo por que eles escolheram, porque é um capacete realmente maravilhoso. Né? E aí, ele, com base nisso, sabendo que o uso que ele tem, a venda dele tem é para uso profissional, mas por bombeiros, ele começou indicando isso. Depois que esclarecemos que é um capacete que na Europa não tem certificação para trabalho, a gente então começou a pensar em outros modelos. Como forma de agradecimento ao pessoal da Climb Clean, eu estou colocando o link da loja deles aqui. Agradecer a eles e também prestar um serviço a vocês, né? Porque se alguém gostou de alguma coisa que eu estou mostrando, né, ou quer pesquisar equipamentos, eu sugiro entrar lá no site e dar uma olhada na linha de produtos que eles têm. Tá? Como eles vendem, no caso, a exemplo desse aqui, como eles vendem alguns equipamentos que são só para uso esportivo, então é bom você certificar entre os modelos de capacetes quais são apropriados para trabalho e quais são para uso esportivo, certo? Esclarecido com o pessoal da Climb Clean, né, que o primeiro modelo que eles mandaram não tinha sido projetado nem certificado na Europa para trabalho, e sim só para atividade esportiva, aí a gente começou a conversar então sobre outras linhas. Aí uma das marcas que eles trazem, que eles importam, é a Camp, que também é uma marca italiana, né, por sinal bastante conhecida. Eu, durante muitos anos, eu usei um capacete da marca Camp para explorar cavernas. Então, a Camp, aí eles me mandaram 2 modelos que são produzidos para situações de trabalho. Então, este daqui, que assim, internamente, ele é bastante básico. É um capacete leve, não falta nada, né? Ele também tem um acabamento bom, mas internamente ele é simples, né? Ele tem aquilo só que precisa ter e ponto final, né? Não tem o mesmo requinte de conforto do que aquele CT que eu mostrei. Mas olha que coisa interessante. Tá vendo as aberturas de ventilação? São grandes, né? São bastante assim. Você pode fechá-las, ó, tá? Ou abri-las quando necessário. A única coisa que eu estranhei no projeto é ter feito a abertura dessas ventilações, essa placa, né, que internamente é uma placa só,
que você abre ou fecha, fazer ela para baixo. Porque eu pensei assim, mas espera aí, se alguma coisa bater, será que não pode abrir? Pode, né? Ou isso aqui está só sob pressão, né? Então a resistência que ele tem para se manter aberto, para se manter fechado, o atrito que ele tem de plástico com plástico. Eu falei assim, será que com desgaste também isso aqui não vai ficar muito mole e cair? Né? Por exemplo, eu estranhei, né, eles terem feito essa abertura para baixo. Mas uma outra pessoa estava comentando que isso aqui tem a ver com quebra de patente, porque esse tipo de solução, na verdade, foi patenteado por um outro fabricante europeu, e aí eu acho que para eles poderem criar algo parecido, mas não igual, tiveram que dar esse tipo de solução. Mas não deixa de ser uma coisa muito legal. Né? Ele tem os suportes para fixação de lanterna de capacete, e também tem, aqui está fechado, mas ele tem locais para você colocar os outros acessórios, de que eu vou falar daqui a pouco, tudo bem? Dos importados, que a Climb Clean encaminhou para mim, o terceiro é esse daqui, ó, que é um capacete, ele tem um casco menor, ele tem um desenho também diferente, né? Ele é um pouco mais alongado na frente, ele tem, aqui gera uma pequena aba, tá? Então esse capacete aqui oferece aí pequena, mas tem uma pequena aba. Ele é certificado para trabalhos com eletricidade, mas só baixa tensão. Internamente ele é muito confortável, também é todo acolchoado, quer dizer, esse é um modelo de trabalho, mas tem um acabamento interno melhor, né? E ele também tem, ó, aquele detalhe, né, da parte da jugular que encosta no pescoço, também essa parte para tornar mais confortável o contato da fita com o pescoço. Eu também consegui contato com um importador. Eu tinha visto nas redes sociais esse modelo de capacete aqui, ó, da Kong. Né? Coincidentemente, também é italiano, tá? Inclusive com alguns equipamentos que são usados em cavernas e tal. E eu tinha visto no Facebook o pessoal postando esse modelo de capacete, que infelizmente não tem a certificação em metro, não tem CA, mas é um capacete de trabalho, um capacete europeu, também muito bom. Ele é muito leve, um capacete muito leve. Ele tem boas aberturas de ventilação, então na parte da frente, aqui atrás também. E ele permite, quer dizer, isso aqui ele não vem com ele, isso aqui é um acessório que você pode adquirir, que é essa proteção, né, para os olhos, quer dizer, algo intermediário entre a proteção facial e os óculos de segurança. Né? Agora, assim, não é só um plásticozinho. É um equipamento que atende a normas, é um equipamento de segurança. Então, enquanto o capacete custa uns 300 e poucos reais, só essa viseira aqui está na faixa dos 200 e poucos reais. Quer dizer, é quase o preço do capacete. Mas forma um excelente conjunto. Né? Então, para quem pode, né, tem a liberdade de usar um capacete que não precise obrigatoriamente atender MR6, é um kit maravilhoso. O da Kong, eu vou colocar o link aqui, que é o do site da Kong América Latina. E os capacetes nacionais também foi ele que encaminhou. Este aqui, esse capacete que é da Ultrasafe, eu tive, inclusive tive vários usando em curso. Esse aqui da Montana é um modelo novo, então eu não tive a oportunidade de usá-lo. Eu conhecia porque fui eu que fiz o manual de instruções do usuário. Né? Então eu recebi as primeiras amostras, fotografei, desenhei, fiz o manual, mas eu acabei nunca usando. Assim, eu nem o tenho, né? Não tenho esse modelo comigo. Então, acho que ficou bonito, acho que está bem interessante, mas não tive experiência com ele. Esse aqui eu conheci bem, tá? Assim, não tem nada de mais e nem de menos também. Tem o que se espera de qualidade, de conforto para um capacete que custa aí no mercado entre 160 e 180 reais. Um dos itens que tem a ver com conforto é ventilação. Porque lá na primeira parte dessas videoaulas, eu abordo a resistência que muita gente tem em usar capacete e os argumentos que eles usam para justificar essa resistência, que é a cabeça fica muito quente, passa muito calor, coça a cabeça, soa. E aí, para amenizar esse problema, alguns capacetes oferecem aberturas para que haja uma troca de ar.
da parte interna do casco com o meio externo. Como, por exemplo, esse modelo aqui da Montana, em que no projeto eles colocaram aberturas grandes para favorecer essa ventilação. No projeto inicial, eles tinham pensado em criar como acessório tampões para esses furos, porque essas aberturas tão grandes, de fato, favorecem a ventilação, mas em alguns ambientes elas podem se tornar um problema. Como exemplo, você vai trabalhar em galerias subterrâneas, algumas inclusive com galerias de cabos. Então, às vezes o teto já não é alto, você tem as bandejas de cabo, às vezes suportando essas bandejas de cabo você tem parafusos que se projetam bastante para baixo, e aí com aberturas tão grandes seria muito fácil você sofrer um acidente de um desses parafusos acabar atravessando esse furo e acabar atingindo o crânio, né? Tanto que eles tinham pensado em criar esses tampões para você usar quando necessário, mas depois, por algum motivo que eu não sei qual foi, desistiram, né? Então, é uma vantagem para algumas situações e uma desvantagem para outras. No modelo mais recente, eles melhoraram isso. Então, eles realmente colocaram as laterais, você tem uma tela plástica aqui, furada, né, onde permite a ventilação dos dois lados. Você tem uma pequena tela na frente e você ainda tem as aberturas atrás. Quer dizer, isso tudo para facilitar a corrente de ar, a troca de ar. O ar quente, mais quente dentro do casco saindo e o ar menos quente ou frio entrando pelas laterais ou por baixo. Vamos lembrar que capacetes que são projetados e são ensaiados para proteção elétrica, eles não podem ter esses furos, né? Então esse modelo aqui, que é da UltraSafe, essa é a versão para eletricidade, mas eles têm a versão de uso geral, que eu não tenho aqui comigo, mas que tem os furos laterais, também tentando amenizar esse desconforto do calor. Entre os capacetes importados, que eles colocaram aqui telas de metal, de aço para ventilação e ainda aberturas na parte de trás do capacete. Como elas estão sobre ventilação, né, que é o tópico principal, é sobre ventilação, uma coisa que eu achei muito bacana é que finalmente esse tipo de preocupação chegou nos capacetes convencionais. Então, por exemplo, olha esse capacete aqui da MSA. Esse aqui é o V-Guard, né, que é carro-chefe. O modelo V-Guard é o capacete mais usado no mundo, né? Agora, o que teve de inovação no casco foi isso. Então, eles criaram na parte de cima dele essas pequenas aberturas, né, que vão trazer um pouco diminuir o desconforto por usar o capacete numa situação de muito calor, né? Porque eles estão numa parte muito boa. São furos pequenos, mas eles estão no lugar certo, né, que é para onde vai escapar o ar quente. O ar quente saindo, o ar menos quente vai entrar por baixo, né? E aí isso gera uma ventilação dentro do capacete para diminuir o desconforto do calor. Acessórios. Olha, pode parecer um assunto secundário, mas não é. Ele é importantíssimo. Eu já vou explicar por quê. A maioria de vocês deve saber que o capacete de segurança, que é o EPI, pode ser usado de forma conjugada com outros tipos de EPI. Por exemplo, o protetor auditivo, o tipo concha, né, como esse aqui, ou proteção facial. E sobre esse tema, algo importante aqui para ser mencionado é a vinculação dos EPIs. Por exemplo, o protetor auditivo, esse aqui tipo concha. Vocês devem saber que existem 3 tipos básicos de protetores auditivos. O tipo plug, que é o mais usado. O tipo concha, com haste, que é aquele que a gente coloca direto sobre a cabeça. E o abafador tipo concha para capacetes. Eu liguei e conversei com o pessoal do laboratório, né, do único laboratório que faz os testes de proteção auditiva aqui no Brasil, que é um laboratório em Santa Catarina. E aí
a pessoa responsável, um dos responsáveis pelo laboratório, que foi gentil, me atendeu e conversou comigo, esclareceu minhas dúvidas, estava comentando que nos dois tipos de proteção auditiva, de concha, entre aquele de haste e o de capacete é o menos eficiente, porque ele tende a não se ajustar tão bem ou não gerar pressão suficiente para a sua eficiência quando usado em conjunto com o capacete. Então, olha só, isso aí, só estou falando isso para enfatizar a importância de que você quer ter certeza que esse protetor auditivo vai funcionar bem com um determinado modelo de capacete, só testando o conjunto. Se você precisa de um capacete de segurança, mas precisa usar esse tipo de proteção facial e esse tipo de proteção auditiva, você vai ter que pesquisar no mercado qual é o fornecedor que te garante que ele tem esses acessórios para o capacete dele, que tenham sido testados em conjunto. Tudo bem? E um tipo de equipamento que eu aconselho que seja considerado como um acessório importante de um capacete é lanterna. É óbvio que você não vai precisar dela para todas as situações de trabalho e nem todos os ambientes de trabalho, certo? Você trabalha durante o dia ao ar livre, não tem justificativa para ter uma lanterna. Mas quantas não são as rotinas que envolvem lugares fechados, não necessariamente espaços confinados, tá? Mas ambientes fechados, às vezes profundos, labirínticos, muito isolados, com que você entra contando que o ambiente é iluminado ou parcialmente iluminado. Eu já experimentei estar em lugares, por exemplo, em postos de visita, que você tem que descer um baita de um buraco para conseguir chegar no local onde está lá o motor, onde está a bomba, o compressor, seja lá com o qual você precisa trabalhar. E imagine você, num ambiente como esse, contando que o lugar tem energia elétrica, quer dizer, descendo lá um poço de 10 metros de profundidade, uma escala marinheiro, e no meio do lance você se vê no escuro. Aí vamos dizer que alguém ainda prevenido ainda levou a lanterna. Então ele está lá descendo a escala marinheiro, com uma sacola de ferramenta lá pendurada, e aí no meio desse lance todo, ele se vê no escuro. E aí com uma mão segurando a escada, com a outra tentando achar uma lanterna que está no fundo da mochila, e ainda para descobrir se ela está funcionando ou não, e se ela estiver funcionando, você tem uma mão ocupada com a lanterna. Você tem o peso da sua sacola de ferramentas e uma escada vertical. Eu sei que eu estou talvez exagerando um pouco no exemplo, mas foi algumas vezes na minha vida, na minha experiência profissional, que eu vi esse tipo de situação e que poderia acontecer. Por isso que eu aconselho que para algumas rotinas de trabalho, para alguns ambientes onde se tem que trabalhar, que a lanterna seja considerada um acessório importante, que não é o EPI, mas deve ser considerado um item de segurança. E aí, assim, é lógico que existe a lanterna de cabeça, em locais que você não precisa de capacete, você pode colocar direto na cabeça. Mas quando você precisa estar naquele ambiente de capacete, aí começam os problemas. Começando pelo fato de que esses capacetes, com desenhos mais tradicionais, convencionais e tal, não foram projetados, não foram pensados para se ter uma lanterna aqui presa neles. Os trabalhadores que precisam dão um jeito. Mas esse é um problema, né? Dá um jeitinho de tentar fixar a lanterna. Mas esse tipo de, principalmente esses cascos mais arredondados, eles não facilitam em nada a fixação da lanterna. Assim, tem grande chance dela escapar por causa do próprio formato do casco. Eu cheguei a perguntar para a MSA se eles aqui no Brasil eles tinham como um acessório clipes como esse daqui, que você pudesse, quando necessário, pudesse encaixar no casco, no capacete, e aí usá-los para poder fixar de forma segura a lanterna. Aí o que eles responderam que isso até existe da MSA, mas isso não é comercializado no Brasil. Bom, eu não perguntei o porquê, mas pela minha experiência de mercado, é assim, quando não há procura, não tem justificativa para você trazer de fora, importar, estocar, sem saber se vai vender ou não vai vender. E aí, esses capacetes, que a gente normalmente considera para trabalho em altura, para resgate, é muito comum que eles venham com esses clips presos ao casco
para facilitar a fixação da lanterna. Nos capacetes, como esse, que por causa do teste de resistência de elétrica, esses capacetes que são certificados para trabalhos com eletricidade, aí a solução que os fabricantes encontraram, como eles não podem estar perfurando, né, não podem ter aberturas perfurando, foi fornecer junto com os capacetes esses clips. Esse aqui, inclusive, já veio preso aqui ao casco, mas tem alguns fabricantes que ele vem à parte. Então você usa esses clips se você precisar. Sabe que usar a lanterna, você encaixa no casco e aí com eles você fixa a lanterna. Sobre a lanterna, bom, o foco dessa videoaula são capacetes, não é lanternas, mas acho que vale comentar que além de se recomendar que sejam as lanternas de cabeça, né, porque podem ser fixadas no capacete, e isso não preciso dizer como é importante, né, de novo, eu relembro o exemplo que eu dei agora há pouco. Você está numa escada vertical, se vê totalmente no escuro. Se você tem uma lanterna já acoplada ao capacete, basta você procurar a lanterna aqui com a mão e ligá-la. E aí você tem luz e com as mãos livres. Para situações de trabalho também, isso aqui é uma grande vantagem. Porque você pode, por exemplo, num lugar de pouca iluminação, de má iluminação, você ter uma luz adicional para poder iluminar aquela placa de circuitos com a qual você vai trabalhar, com aquela válvula, seja com o que for que você estiver trabalhando ali, você tem uma luz complementar. Aí é uma questão de ergonomia. Então, que seja uma lanterna de cabeça, de preferência de um capacete que permita você fixar essa lanterna. E quanto ao tipo de lanterna, aí também depende do tipo de ambiente, o tipo de trabalho que você faz. A videoaula aqui não é sobre lanternas, tá certo? É sobre capacetes. Mas eu só vou dar uma dica. Dependendo do ambiente onde você trabalha, ou dependendo do tipo de produto que você usa nas suas tarefas, se existe alguma chance, algum potencial de risco para incêndio ou explosão, mesmo que esse risco seja muito baixo, mesmo que em tese você está trabalhando tentando controlar esse risco, tá? Mas com uma medida adicional, que a lanterna então seja uma lanterna certificada para atmosferas potencialmente explosivas. São os chamados equipamentos EX, né? Porque eles são certificados para serem usados em ambientes potencialmente explosivos, que tem potencial para incêndio ou explosão. Tudo bem? Eu não vou entrar em detalhes agora, mas assim, se alguém quiser pesquisar mais sobre esse assunto, que história é essa, né, de lanterna EX ou outras tecnologias para esse tipo de risco, a matéria, a disciplina que você deve procurar é áreas classificadas, que é uma matéria extensa, extremamente técnica, científica, e no meio dela você vai ter ali as indicações dos equipamentos que, mesmo que estejam envoltos em uma atmosfera inflamável, explosiva, eles não vão ser fonte de ignição. Eles não vão ser o motivo do acidente. Ok?